Robin vai apresentar o livro Organizações Exponenciais. Por que elas são 10 vezes melhores, mais rápidas e mais baratas que a sua organização. E o que você pode fazer a respeito. O livro é de autoria de Salim Ismail, com mais outros 2 autores, e eu apresento aqui um pouco sobre o Salim. Ele é um empreendedor serial canadense, investidor anjo, autor, palestrante e estrategista de tecnologia. É o diretor executivo fundador da Singularity University e principal autor do Organizações Exponenciais. Em março de 2017, foi nomeado para o conselho da X-Prize Foundation. Então, com vocês, o Robin Pagano. E vamos lá, entrando direto no livro. Vai. A estrutura do livro. O livro ele é constituído de 2 partes, onde na primeira parte os autores exploram o modelo das organizações exponenciais, que eles identificaram a partir de uma pesquisa, nós vamos ver daqui a pouquinho. E na segunda parte, eles falam de como construir uma organização exponencial, seja do zero, uma startup, uma empresa embrionária, uma empresa de pequeno porte, médio porte, grandes corporações, e falam também um pouco de quais são os desafios dos executivos C-level para essas organizações. A minha apresentação, eu vou me deter na primeira parte, que é que explora o modelo das organizações exponenciais. Esse gráfico mostra basicamente qual é a diferença entre uma organização de crescimento linear, constante, e uma organização exponencial. Ela começa com um crescimento um pouco mais lento no início, de uma empresa que fornece uma solução similar, parecida com as soluções que ela tem, e em algum momento a curva de crescimento sofre uma inflexão para cima e ela começa a crescer, então, exponencialmente. E pela definição, que é a essência do livro, as organizações exponenciais, ou EXOS, são organizações cujo impacto, cuja saída, o output, é pelo menos 10 vezes maior em comparação com esses seus pares. Isso devido ao uso de técnicas organizacionais que alavancam a aceleração tecnológica. Elas conseguem desmaterializar o que antes era físico para o mundo digital sob demanda. Então, essa é a essência das organizações exponenciais. Existem 2 drivers para as organizações exponenciais. O primeiro deles é que algum aspecto do produto da empresa é habilitado por informação, por informações, e sendo as informações líquidas, as principais funções de negócio podem ser transferidas para fora dessa organização. E existem 11 atributos que eles identificaram, então, para as organizações exponenciais. O primeiro atributo é o propósito transformador massivo, onde tem um exemplo ali da própria Singularity University, que é impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Ele é um propósito, é uma causa, né, ele é simples de entender, ele é transformativo, porque ele impacta essas pessoas, e ele é massivo, 1 bilhão de pessoas. Essa é a ideia do propósito transformador massivo, é você conseguir estabelecer qual é o propósito, qual é a causa nobre da tua organização. Os outros 10 atributos são divididos em 5 atributos internos, mecanismos internos, e 5 atributos externos que eles chamam de externalidades. E as iniciais dos nomes dos atributos na língua inglesa formam os acrônimos IDEAS e SCALE, de ideias e escala. Eu não traduzi para não... Eu li o livro em inglês, eu não tenho o livro em português, eu não sei como é que eles traduziram para não fugir da característica do modelo. Então, os mecanismos internos aproveitam as externalidades para gerar esse crescimento exponencial. Os autores criaram um modelo onde eles fizeram um paralelo com o cérebro humano. Eles colocam aqueles atributos internos e externos dentro de uma estrutura de cérebro, onde do lado esquerdo do cérebro eu tenho as ideias, que são interfaces, dashboards, experimentação, autonomia e social, já vou explicar cada um deles. E do lado direito eu tenho staff sob demanda, comunidade e multidão, algoritmos, ativos alavancados e engajamento. E esse modelo eles identificaram numa pesquisa que eles fizeram durante 6 anos, de 2005 a 2014, com 100 startups de crescimento mais rápido nesse período. Então, falando um pouquinho dos atributos internos das EXOS, por que os atributos internos das IDEAs, das ideias, ficaram do lado esquerdo do cérebro? Porque é o lado que lida com ordem, com controle e com estabilidade. E quais são esses atributos, então? As interfaces, que são pontes das externalidades para as estruturas internas, são basicamente algoritmos e fluxos de trabalho automatizados que direcionam internamente para as pessoas certas e na hora certa
a saída das externalidades e resulta em processos mais efetivos e eficientes com menor margem de erro. Os dashboards são instrumentos de avaliação de negócios, de indivíduos e equipes integrados e realizados em tempo real, acessíveis a todos na organização. Segundo os autores, muitas das Exos adotam o método do OKR, Objectives and Key Results, onde, pelos objetivos, eu sei para onde eu estou indo, e pelos resultados-chave, eu sei se eu estou chegando lá, qual é o caminho, se eu estou chegando lá. A experimentação. Os autores afirmam que esforços de planejamento corporativo tentam aumentar a eficiência e a previsibilidade, criando ambientes estáveis de crescimento linear, crescimento controlado, na crença de que isso reduz o risco. Mas, segundo eles, no mundo de rápidas mudanças, experimentação constante e processos de iteração, de validação da tua solução, da tua inovação, são as únicas maneiras de reduzir o risco. Daí vem uma fala bastante conhecida hoje em dia, que é falhe rápido e frequentemente, enquanto elimina o desperdício. O atributo da autonomia, eles são equipes multidisciplinares, auto-organizadas, que operam com autoridade descentralizada. É um pré-requisito para a inovação sem permissão, ou seja, ela pode vir de qualquer lugar, tanto de dentro das ideias, podem vir de qualquer lugar, tanto de dentro da própria organização, como de fora da organização. A autonomia e descentralização é impulsionada por consumidores com conhecimento e críticas crescentes, então essa também é uma necessidade, e as equipes assim mais capacitadas e proativas são colocadas na linha de frente. O social, do Ideas, Social Technology, são interações horizontais em empresas organizadas verticalmente. Tem 3 objetivos, que é reduzir a distância entre a obtenção de informação e a tomada de decisão, migrar de procurar informação no andar de cima, com os superiores, para fluir sob sua percepção, e alavancar na comunidade a geração de ideias. E os atributos externos, que estão do lado direito do cérebro, porque é o lado que lida com criatividade, crescimento e incerteza. Então, quais são eles? Staff sob demanda, em empresas habilitadas por informações, isso é necessário para velocidade, para funcionalidade, para flexibilidade em um mundo em rápida e constante mudança. Todos os níveis de trabalho, incluindo os de pessoal altamente qualificado, podem ser terceirizados. A comunidade e a multidão, falando um pouquinho da comunidade, naquele alvo, a faixinha amarela, ali as 2 faixinhas amarelas mais próximas do core da empresa, são usuários, consumidores, clientes e ex-alunos, vendedores e parceiros. Então, se você constrói comunidades e faz coisas em público, você não precisa encontrar as pessoas certas, elas encontram você. E são 3 etapas para construir uma comunidade em torno de uma Exo. Usar o propósito transformador massivo para atrair e envolver os membros iniciais, nutrir essa comunidade com informação, e criar uma plataforma para automatizar o envolvimento ponto a ponto, pessoa a pessoa. E a multidão são pessoas de fora da comunidade, é o círculo mais externo ali em cima, a gente consegue ver. Alavancar a multidão aproveitando a criatividade, a inovação, a validação e até financiamentos. Existe uma distinção entre multidão e staff sob demanda, que é um dos atributos externos também, que a gente viu há pouco. Equipe sob demanda é gerenciada e contratada para tarefas específicas e você diz a eles o que fazerem. A multidão é tracionada, você expõe uma ideia, uma oportunidade de financiamento ou um prêmio de incentivo e deixa as pessoas virem até você. Os algoritmos, basicamente 2 tipos, Machine Learning e Deep Learning. Pelo Machine Learning são executadas tarefas precisas, baseadas em propriedades conhecidas, aprendidas com dados históricos e treinamento, com base em previsões. E o Deep Learning, que é um subconjunto do Machine Learning, é baseado em redes neurais, permite que uma máquina descubra novos padrões sem ser exposta a dados históricos ou treinamento. Segundo os autores, a tecnologia tornará a maioria dos produtos e serviços mais eficazes, personalizados e eficientes. Muitos trabalhos sofrerão disrupção. Os ativos alavancados. Ativos são alugados, serão alugados, compartilhados ou alavancados, não mais possuídos. As Exos mantêm sua flexibilidade por não possuir ativos, mesmo em áreas estratégicas. Quando o ativo em questão é raro ou extremamente escasso, a propriedade é uma opção melhor. E o engajamento é estabelecido por sistemas de reputação digital
jogos e prêmios de incentivo e fornece uma oportunidade de feedback virtuoso e positivo, permitindo um crescimento mais rápido devido à inovação, ideias, lealdade do cliente e da comunidade. É uma maneira de permitir que o comportamento humano colaborativo, o comportamento social, seja posto em ação. Para ser uma EXO, você não precisa ter os 11 atributos, mas quantos mais tiver, mais escalável, portanto, mais exponencial você tende a ser. Para ser uma EXO, basta você ter um mínimo de 4 atributos. E fechando, eles identificaram também 9 características de uma organização exponencial. A informação acelera tudo, uma frase do Marc Andreessen, que foi o criador do Netscape, o primeiro browser de internet. Ele diz o seguinte, que o software está comendo, né, devorando o mundo. Em direção à desmonetização, marketing e aquisição via web cortam praticamente zero custos, disrupção é a nova norma, produção e marketing são commodities, é tudo sobre ideias e ideais, entra de novo o propósito transformador massivo, cuidado com os experts, as melhores soluções de ideias para inovação vêm de outsiders, comunidade, clientes, parceiros de negócio, morte ao plano de 5 anos, aquele plano estratégico de 5 anos, então as EXOs trabalham com propósito transformador massivo, dashboards, planos de 1 ano e ajustes em tempo real. As pequenas organizações batem nas grandes, o mundo é das especializadas, menores e mais rápidas, flexíveis, alugue, não possua, o baixo custo de acesso a tecnologias e ferramentas permite isso, confiança e abertura nas pessoas versus controle e segredos, o método do OKR, o trabalho de gestão do OKR permite isso também, e tudo é mensurável e conhecido. Aí entra a revolução dos sensores, nanosatélites, smartphones com sistemas de GPS, localização via GPS, câmeras e assim por diante. E basicamente esse é o modelo das EXOs. Muito obrigado pela atenção.